está no Novo Testamento duas vezes. Uma, Jesus escolheu o capítulo dos fariseus para bater nos fariseus de hoje. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vós, hipócritas, que dizimais o endo, o cominho, as ervas medicinais, certo? Devias praticar a misericórdia, a justiça, a beneficência. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isto é, sem omitir o dízimo. Ou o dízimo é só uma coisa da lei? Hein? Irmão Rubens, como é que é o negócio? Eu sou o irmão Rubens e o Sabino vão dizer que o dízimo é uma invenção de Roma, que foi colocado na história, que ninguém sabe, que ninguém viu, mas que a gente se engana. Esse povo maluco. Então, qual é o grande ponto que a gente vai começar a estabelecer aqui nesse vídeo aqui, que já é o primeiro ponto, papapopopou? Paradigma. O Novo Testamento não começa em Mateus 1:1. Uou, meu Deus. Olha que surpresa. O Novo Testamento, por mais que ali na divisão de capítulos, de partes da nossa Bíblia, comece em Mateus 1:1 ali, a nova aliança de fato começa a partir do momento, por mais que haja um momento de polêmica ali, a gente pode definir isso de modo claro em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, ou mais apropriadamente, com a ressurreição de Cristo, ou com a morte dele ali naquela cruz. É nesse momento, nesse inteirinho aí, que a nova aliança se estabelece de modo definitivo. Jesus vai dizer, esse é o sangue da nova aliança, com seu sangue derramado ali, a nova aliança se estabelece. Hebreus 9:16 vai dizer exatamente isso, que não existe testamento sem a morte daquele que deixou o testamento. Então o Novo Testamento, a nova aliança, só se inicia com a morte daquele que trouxe aquele dom, aquela graça. Nisso a gente já tem um ponto paradigmático para falar de dízimo no Novo Testamento. Até a morte de Jesus, a gente ainda vivia sobre a antiga aliança. Então João Batista, todos aqueles encontros com os fariseus, todas aquelas narrativas que acontecem ali até chegar na morte e ressurreição de Cristo, tudo é Antigo Testamento, da antiga aliança. Então muitas pessoas vão terminar citando, mas em Mateus 23, Jesus vai lá e incentiva que aqueles fariseus deem o dízimo e tal. Não diz, olha só, o Silas Malafaia vai dizer muito isso quando eu ouvi as pregações dele no tempo do bigode. Ele dizia, olha, Jesus diz para eles, olha, vocês dão dízimo do endo, do cominho e tudo mais, mas vocês ignoram o mais importante da lei. Façam estas coisas sem desprezar aquelas. Olha só, Jesus falando aí, ó. Deveriam continuar dando dízimo sem desprezar a justiça da lei. Então a gente devia dar o dízimo? Com base nesse texto? Não importa. Porque este é um texto que ainda se encontra no período de antiga aliança ao povo judeu. Parece esquisito dizer isso, mas Jesus constantemente trazia para as pessoas mandamentos completamente relacionados à vida judaica da época ainda. Em Lucas 15, o anjo Gabriel consagra João Batista ao nazireado, conforme o livro de Números 6:13. Um pouquinho mais pra frente, em Lucas 2:21, Jesus é circuncidado com base na lei levítica. Em Lucas 2:22, Maria se purifica de acordo com o estabelecido em Levítico 2:4. E no versículo imediato a este, os pais de Jesus oferecem aquelas duas rolinhas em oferta ao templo, da mesma forma que estava previsto em Levítico 12, de 6-8. Em Mateus capítulo 8, verso 4, Jesus chega para um leproso e ordena que esse leproso ofereça o sacrifício que é prescrito em Levítico 14. E em Mateus 26:17, Jesus e seus discípulos cumprem exatamente aquilo que estava lá previsto em Êxodo 12, de 1-27. E várias outras passagens que a gente podia citar de Jesus e os personagens do Antigo Testamento cumprindo, e o próprio Cristo dando ordens para que as pessoas cumprissem mandamentos ainda do Antigo Testamento. Então a gente pegar Mateus 23:23 como um texto base para defender o dízimo no Novo Testamento é um mau uso, infelizmente, de uma passagem bíblica que se refere, ou pode se referir, digamos assim, mas no momento imediato ali é mais claramente referido ao contexto da antiga aliança mosaica ao fariseu. Hebreus 7:8 é uma pauleira, diz assim, que na antiga aliança você dava dízimo a sacerdotes que morriam. Agora, aquele que vive para sempre. Antigamente o dízimo era dado ao sacerdote, né, lá em Israel. Hoje, você está dando dízimo para o Senhor Jesus, aquele que vive para sempre. Então o dízimo está no Antigo e no Novo Testamento. Depois de Mateus 23:23, o próximo texto do Novo Testamento que vai tratar sobre dízimo, pelo menos trazer essa palavra, vai ser Hebreus 7 e os capítulos posteriores anteriores ali. Então esse contexto vai citar lá o momento de Melquisedeque, vai trabalhar Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo, uma tipologia do Cristo na terra, como um sacerdote, um rei, que não tinha geração, que não tinha descendência, mas que mesmo
assim estava acima da lei, tentando trazer ali Melquisedeque como modelo de demonstração de que Cristo está acima da lei, de que Cristo é maior do que a lei. E como a gente citou antes, a respeito do dízimo antes da lei, Abraão havia dado o dízimo a Melquisedeque. O que aconteceu ali é que Abraão ceiou ali com Melquisedeque, né, o pão e o vinho, e deu o dízimo, recebeu a bênção e tudo mais. Então há essa alusão ali em Hebreus a respeito desse momento. E o autor de Hebreus vai falar sobre isso, que Jesus agora é um sacerdote não segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Com base nisso, alguns vão lançar o seguinte argumento. Olha só, o autor de Hebreus considerou necessário citar ali o dízimo naquela ocasião. Ele não se contentou em deixar passar este elemento. Então, se o dízimo não é um elemento para ser mantido durante a nova aliança, por que ele não ignorou isso daí? Por que ele não passou uma borracha e não narrou esse fato? O problema é que quando o autor de Hebreus faz essa alusão ao acontecer de Melquisedeque, ele cita de fato o caso da entrega do dízimo, mas ele não transpõe este relato histórico a uma afirmativa. Ele traz um indicativo histórico, mas ele não transforma esse indicativo no imperativo em momento algum. O motivo pelo qual o dízimo é citado ali é porque os elementos do caso de Melquisedeque são muito curtos, são muito poucos. Tem uma ceia, tem uma bênção e tem um dízimo. Ele tem que contar o que aconteceu, entendeu? Se ele não contasse, o caso ia ficar meio jogado ali, né? E nenhum dos dois textos deixa de ser uma narração. Todos os dois continuam sendo textos narrativos. Nenhum deles é texto prescritivo, um texto que demande uma ordenança. Acaba que achar que Hebreus ali é uma ordem a darmos o dízimo, porque o autor de Hebreus usa a palavra dízimo, ou evoca o fato de Abraão ter dado o dízimo, é uma leitura, na minha opinião, não muito precisa do que está escrito, porque em nenhum momento há um imperativo ali, é só um relato de um fato histórico. Se o autor de Hebreus realmente tinha a intenção de nos fazer acreditar que o dízimo era uma prática ainda não testamentária, é de se esperar que ele, ao narrar o fato, ele transformasse aquela descrição também no imperativo, para que nós pudéssemos pensar, ao menos uma frase resolver o problema. Olha, o dízimo como nós devemos também fazer hoje. O dízimo que deve ser uma prática da igreja. O dízimo que é justo, que vocês o conhecem. Que vocês o conhecem, que vocês já o fazem. Três palavras ali no grego, ele resolvia a confusão. Ele simplesmente só cita o fato, meio que en passant, meio que de passagem. Tô fazendo francês agora, eu quero falar francês, né? En passant. Eu nunca soube essa frase na vida, né? Nunca é. Palavra em francês todo mundo sabe, né? En passant, Cramantu, Anarrier, tudo francês. Bota por vídeo. Então, Hebreus é um texto que a leitura mais natural dele não nos leva de forma alguma a pensar que existe uma indicação para o dízimo. Na lei e depois da lei. E a questão da oferta, como tudo na Bíblia, passa por questão de fé.